Esse aqui também a gente vai colocar uma borda nela, né? Ver a cor da borda que eu coloquei aqui. Vai ser do tipo alunos, né? E a gente vai dar um do searches for em alunos, para aparecer todos os alunos. Olá a todos, perdão, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A gente está a partir desse momento começando a nossa segunda aula da nossa nova série especial de aplicativos desenvolvidos na nossa plataforma No Code do Bubble, tá? A gente está construindo um sistema escolar integrado no padrão ERP, porque ele vai ter o sistema de cobrança, o sistema de transporte integrado e o sistema de controle escolar com acesso online. E aí a gente constrói um aplicativo de gestão ERP para escolas. A gente vai desenvolver junto aqui. E aí você, sendo desenvolvedor, você sendo um freelancer, você vai desenvolver de acordo com o cliente que você for atender. Mas a gente vai ter uma base de como o sistema funciona. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar e fazer a inscrição, ativar o sino das notificações para que você fique sempre informado das aulas novas do canal. Nós criamos um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram e nós temos o nosso e-mail, que é do canal rincominformática@gmail.com e o Instagram para comunicação direta com todos. Pode entrar em contato comigo nesses canais aí que eu respondo o mais breve possível, tá? Se ao final da nossa aula, se você tiver gostado, deixa o seu like, tá? É importante que você apoie o nosso canal dessa maneira. O simples fato de você se inscrever, de compartilhar o nosso conteúdo, de deixar o like, já vai ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo agrega valor e conhecimento às pessoas e aí vai passar a indicar mais na plataforma. Quero agradecer os mais de 400 inscritos no canal até aqui, a todos que compartilham o nosso conteúdo, o pessoal que pergunta, que pede ajuda, que corrige informação. Nós também temos um grupo no Facebook, tá, do canal Recon Informática. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, vamos fazer parte lá. Lá a gente consegue ter uma comunicação direta em tempo real, tá? E a gente pode se ajudar mutuamente, porque quando eu fiz esse canal, daqui 3 dias, dia 14, eu completo 1 ano de canal do YouTube. E quando eu criei ele, foi no intuito de levar conhecimento e tecnologia, conhecimento de tecnologia gratuito a todos. E é graças ao apoio de vocês que eu estou conseguindo continuar essa jornada. A gente tem playlist de Bubble de plataforma EAD, que nós vamos ter mais umas aulas novas, tá? Com as funções novas lá. Nós temos playlist de PDV Universal, nós vamos estar fazendo mais algumas aulas também para concluir esse aplicativo no padrão universal, né? E nós temos playlist de informática para concurso, de Excel, onde a gente aprende fórmula e função que é utilizado em processo seletivo e ambiente empresarial. Nós temos playlist de desenvolvimento do Bubble, de introdução ao Bubble e de Bubble avançado, que a gente trata de time slot, de agendamento, que é um assunto poderoso para quem trabalha com desenvolvimento de software, né? Time slots, custom states. Assiste lá as nossas aulas, tá? E deixa o like lá para apoiar o nosso canal. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, a gente parou aqui no desenvolvimento. Nós fizemos o desenvolvimento do nosso sistema de login, né? Primário, porque nós vamos ter algumas alterações aqui também. Tá? A gente vai mudar aqui para que fique apenas login e o cadastro no painel admin. A gente vai colocar que somente o admin possa cadastrar os usuários novos. Né? E a gente tem uma página principal aqui, em que a gente tem um menu primário principal. Tá? Nós vamos começar fazendo 2 alterações aqui. Eu vou colocar aqui como financeiro. Tá?
Vou mudar isso aqui, grupo de contas a pagar sem boleto para financeiro, grupo financeiro, menu principal, né? E aqui, ó, contas sem boleto, a gente muda para financeiro também, tá? Grupo financeiro, certo? A gente vai mudar isso aqui para transporte, né? Grupo transporte. O nome, vamos deixar transporte, tá? Vamos mudar a imagem dele. Vamos ver uma imagem aqui que eu peguei. Essa aqui eu acho que é legal. E se eu não me engano, aqui tá com 92. Deixa eu ver se é isso. 92. Já tá com um tamanho, já ficou com um tamanho legal, né? E a gente vem aqui no grupo contas boleto, né? E muda para grupo transporte escolar. Vamos colocar transporte escolar. Vamos fazer aqui de imediato a função de troca de usuário, né, de logoff. Tá? Então nós temos por enquanto aqui só o usuário que eu criei de acesso, né? Aqui a gente vai ter uma playlist de Canva também, tá? Nós vamos aprender a desenvolver os nossos thumbnails aqui, certo? E tem inteligência artificial aqui, tem várias coisas interessantes do Canva. Tá? Nós vamos criar uma playlist sobre isso também. E vamos fazer o cadastro de mais 2 ou 3 funcionários aqui. Lembrando que no nosso banco de dados aqui, quando a gente vai cadastrar o funcionário novo, né, ele já entra como padrão usuário, tá? Ele não entra como admin, porque só tem um admin do sistema. A gente pode vir, antes de continuar ali, no Option Sets, tem admin, usuário. Vamos criar aqui transporte, professor, aluno. Admin, usuário, transporte, professor, aluno. Vamos deixar esses option sets por enquanto. Se precisar, a gente troca no decorrer do desenvolvimento, tá bom? A gente vem aqui no nosso sistema escolar, ó. Já atualizou aqui o que a gente fez, né? Vamos deslogar. Tá? Nós vamos criar, por enquanto aqui, tá? Só que eu vou mudar isso aqui. Eu vou deixar só esse sistema de login ativo, tá? O cadastro novo vai ser através do admin. Então, vamos colocar aqui. Eu sempre coloco o nome do pessoal da minha família, né? Da minha família. Já entrou aqui, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Google fica toda hora dizendo que a senha é fraca para poder mudar. Certo?
Vamos logar aqui com a minha conta mesmo, né, que eu criei. Então, @gmail.com. Eita. Então de cachorro não, tá? Então italiano. Com muito orgulho. Descendente de italiano. Aí nós vamos vir aqui, né? A gente vê no grupo Logoff, tá? Que é relacionado a isso aqui, certo? Ó, a gente vai trabalhar em cima do grupo Logoff. Lembrando que todos eles estão com a mesma cor aqui, tá vendo? Então a gente apaga todos eles aqui, né? Vamos trabalhar com o grupo Logoff. Vai ter usuário dentro desse grupo, tá? Nós vamos vir com um repeating grupo aqui. A gente tira a limitação de linha, coloca a altura de linha com 30, né? Nós vamos ter o usuário nesse repeating group, lista de usuários, acesso, tá? A gente vai dar um do searches for user, né? Para aparecer todos os usuários no repeating group. Vamos remover a formatação dele, fundo branco. Eu não vou trabalhar com cantos arredondados nessa aplicação, porque toda ela está com campo quadrado, tá? Para a gente manter um padrão. Vamos vir com o texto aqui, ó. Qual é a altura que eu deixei o repetir grupo? O tamanho é 1154. Vamos colocar aqui também. 1154. Ctrl E, centraliza. Ctrl E também, né? Lista de usuários cadastrados. Certo? Vai ser isso que vai ter aqui. Remove a formatação. Né? Centraliza horizontal e verticalmente. E vamos aumentar para 18. Vamos ver, a borda. E o underline. Aí nós viemos com mais um texto aqui. Tá? Esse aqui vai ser N de número, né? Remove a formatação. Centraliza. Tá? Isso aqui pode deixar centralizado aqui. Já vim aqui inicialmente com o repetir grupo, né? Ctrl D. Vamos lá. Esse a gente joga para a esquerda e esse vai ser o nome. É o padrão que a gente sempre faz, certo? Ctrl D. Vou tirar isso aqui só um pouquinho pro alto, depois eu abaixo ele, porque eu quero alinhar. Isso, quero alinhar com esse aqui. Aqui vai ser e-mail. Ctrl D. Esse vai ser acesso. Que é o tipo de acesso que a pessoa tem, tá?
Esqueci de colocar aqui bordas nos nomes. Aqui. Aqui vai ser o Current Cell Index. Tá? Vou deixar com altura de 28. Esse a gente centraliza, né? Ctrl D. Saiu fora. A esquerda, esse vai ser o Current Cell User Nome. Ctrl D atalho para você duplicar, tá? User e-mail. Eu vou querer que apareça apenas essas três informações aqui, tá? Nome, e-mail e acesso. Você pode personalizar da maneira que você quiser, tá? Esse aqui a gente pode acesso display, porque é um option sets, então tem que ser acesso display. Vamos visualizar aqui por enquanto como é que tá. Só apareceu o primeiro nome que é o meu, tá? A gente já passou por esse tipo de questão com algumas atualizações da plataforma do Bubble. Nós temos que vir aqui, ó, em data, privacy, que é regra de privacidade, e remover as regras de privacidade, tá? Porque senão não aparece todos os nomes que a gente tem cadastrado em Repeat Group. Ó. O simples fato da gente remover a regra de privacidade, aparecer os nomes aqui, tá? Como é um acesso universal, a gente tem que remover, tá bom? O texto aqui, esqueci de colocar verticalmente, né? Centralizar verticalmente. Deixa eu ver agora. Certo. Vamos agrupar esses textos aqui, tá? Esse vai ser grupo user logoff, para a gente saber que é o de troca de usuário, tá? Nós vamos vir com pop-up. Esse vai ser pop-up logoff usuário. O conteúdo dele vai ser do tipo user. A gente remove o acesso, a formatação, tá? Vou vir com o texto aqui, ó. Qual a largura que eu fiz ele? 350 por 350. Esse aqui vai ser 350 também. Trocar o usuário. Remove a formatação, centraliza, vertical, horizontal. Vamos usar aqui como cor, essa cor padrão que a gente está usando, alaranjada, tá? Copia.
Deixa eu ver antes de eu colocar isso aqui. Tamanho 18. Vamos inserir uma imagem aqui, ó. Qual é a altura que está isso aqui? Vamos deixar com 70. A imagem com 65. Imagem pop-up logof user, né? Vamos jogar aqui. Deixa eu ver como é que fica com esse aqui. Ficou deformada a imagem. Esse melhorou. Deixa eu ver se aquele que eu utilizei aqui, se fica legal com ele. Ele já vai estar aqui, ó. Videoaulas, canal, sistema escolar, imagens. Vamos deixar o mesmo que a gente utilizou aqui, tá? A gente vem com um texto, né? Nome, usuário, logof, pop-up, pop-up logof. Vamos vir com input. Aqui vai ser o Parental Grouper User nome que vai aparecer, tá? E a gente vai desabilitar ele para que ninguém consiga alterar. Vai aparecer o nome que tiver aqui, tá? Deixar a direita mesmo, a esquerda? Tá bom, vou deixar assim. Vamos selecionar os dois, Ctrl D, né? E-mail. E-mail. Input Parental Group User e-mail. Esse aqui vai ser Input Parental Group User nome. Vamos mudar. Nome usuário, logof. Input e-mail, usuário, logof. E aqui vai ser e-mail que vai aparecer. Tá? Deixa eu centralizar isso aqui. Ctrl E e a gente alinha o nome com isso aqui. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Esses aqui também.
Esse vai ser senha, certo? Aqui a gente, mas não era placeholder não, tá? Eu fiz errado, tá bom? Clear, aqui vai ser o quê? Não vai ter nada aqui, tá? E o conteúdo inicial dele vai ser parental groups user nome. E aqui o conteúdo inicial, parental groups user e-mail. Não é no placeholder, tá? É o conteúdo inicial. Todos os dois desabilitados. E a gente copia ele, né? Esse vai ser o senha. E vai ser do tipo password, tá? Não vai ter conteúdo inicial. Digite sua senha de acesso. Eu vou aumentar só um pouquinho o pop-up aqui para 370. Vamos inserir um botão aqui agora. Com a largura dos inputs, 288. 288. A gente remove a formatação dele, tá? E a gente coloca aquela cor, né? Para quando ele for passar o mouse em cima dele, e a cor padrão dele vai ser uma cor parecida lá, só que mais clarinha, tá? Vamos ver assim. Deixa eu ver essa cor aqui. Lugar. Acessar sistema. Vamos colocar aqui trocar usuário. Ctrl E. Centralizado. Certo? Então é o seguinte, ó. Quando a gente clicar no grupo, tá? Nós vamos abrir o workflow. Quando o grupo user usuário for clicado, a gente vai fazer um element actions, a gente vai mostrar o pop-up de logar usuário e vai dar um display data ali na grupo. O que, que a gente vai mostrar? O current cell user, tá? Vamos ver aqui. O nome e o e-mail, certo? E a gente vai dar aqui também, ó, um element actions, uns 7 focos no input senha usuário logoff, para que fique a setinha já direto ali, direto no campo da senha, para a gente não precisar clicar, já. Foi esse nome que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Input senha usuário logoff. Era para estar Ah, mas ele está desabilitado, ó. Eu copiei aqui, esqueci de desabilitar. Vamos ver agora. Certo? E aí a pessoa digita a senha. Quando a gente clicar no botão trocar usuário, nós vamos abrir o workflow dele, tá? O que vai acontecer? Account log the user in, tá? O e-mail é o input, e-mail usuário logoff, o seu valor. O password é o input, senha usuário logoff, o seu valor. Mantém conectado? Sim. Após isso, a gente fecha o pop-up element actions hide
pop-up, logoff e usuário. Tá? Vamos ver aqui. A gente está com o Anderson, a gente quer logar o José. José Renato, vamos botar a senha dele. Já trocou para o José Renato, já fechou o pop-up, tá certo? Então a gente está com a nossa função ativa funcionando. Vamos ver com a Renata aqui. A gente quer que a Renata logue. Só precisa digitar a senha, tá? Trocou para a Renata, né? Fechou o pop-up e aí a gente configura essa função aqui, tá? Deixa eu só deixar um pouco mais aqui. Tem alguma coisa aqui que ele tá, a largura do repetir grupo é no 154, isso aqui no 154. Acesso. Deixa eu ver se ficou certo agora aqui. Saiu, tá? Então a gente configura a nossa primeira função do nosso sistema escolar, a função simples de troca de usuário. Vou abaixar mais aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Perfeito. Vamos tratar agora da nossa parte de aluno, tá? Vou só jogar mais para cá, ó. Dá uma alinhada aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou. Tá bom. Vamos colocar aqui. Ctrl D. Esse vai ser o admin. Vamos lá fazer a nossa configuração do nosso grupo de alunos. Certo? Aqui a gente fez o de logoff. Vamos fazer o de aluno agora. Vamos pegar esse título aqui, ó. Qual é a largura do nosso grupo? 1200. Vamos colocar 1200 aqui também, certo? Centraliza. Cor do texto em branco, né? E cor de fundo dele, background. Colar. Centraliza. Agora deixa eu pegar esse aqui. Eu repetir em grupo e subir mais eles. Vou visualizar aqui agora. Só que tá ficando fora aqui. Pera lá. R$ 1.199. Ctrl E.
Ainda tá. Deixa eu ver se ele tá com borda. Se tiver com borda, a gente tira. Não, não tem borda. Isso. Deixa assim. Aqui na nossa base de plataforma para a escola, a gente criou os campos dos bancos de dados, né, que vão ter na escola. Então nós vamos começar criando a nossa... Antes da gente mexer na parte de aluno, vamos criar aqui uma tabela nova, né? Escola, alunos, professores. Nós temos aqui aluno, professores, turma, biblioteca. Vamos lá. Turma, biblioteca. Turma, vamos mudar para turmas. Isso. Transporte, né? Financeiro, aluno, biblioteca, escola, financeiro, professor, transporte, comunicação, boletim escolar. Tá, vamos criar uma tabela aqui também. E o outro aqui, aniversariantes. Na tabela de escola, os campos estão aqui. Nome da escola, endereço, bairro, vamos lá. Nome da escola, do tipo texto. Endereço do tipo texto. Bairro do tipo texto. CEP, cidade, estado, telefone. CEP, cidade, estado. Tudo no tipo texto, tá? Telefone do tipo texto. Fax, e-mail, site, logotipo. Site do tipo texto. E-mail do tipo texto. Logotipo, logotipo, escola do tipo imagem, tá? Image, aqui ó. Alunos, tá? Que é do tipo aluno e é uma lista, certo?
professores, que é do tipo professores, é uma lista. Usuários, que é do tipo user, é uma lista. Tá? Transporte, que é do tipo transporte, e também é uma lista. Então, esses são os campos primários básicos da tabela escola. Tá? Vamos para a tabela de aluno. Nós temos aqui código do registro, nome do aluno, endereço, código de registro, né? Do tipo texto, nome do aluno, do tipo texto, endereço, do tipo texto, bairro, cidade, estado, CEP. Bairro, cidade, estado, CEP, telefone, naturalidade, nacionalidade. Vamos lá. Naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, sexo, número da matrícula, número da matrícula. Vou tirar essa coisa aqui. Matrícula. Número da matrícula. Tipo texto. Foto, e-mail, telefone celular, telefone residencial. Foto é do tipo imagem, tá? E-mail. Telefone residencial. Ainda se usa isso, tá? Ainda se usa isso. Telefone celular, do tipo texto. Nome do pai é o responsável, nome da mãe é o responsável. Vamos lá. Nós vamos colocar o nome do pai, tá? Depois a gente coloca a opção lá de responsável ou pai. Nome do pai, né? Nome da mãe. Aqui a gente pode colocar isso para aparecer lá
para o operador do sistema, tá? Na nossa configuração na tabela de banco de dados aqui, a gente utiliza o mais simples possível. Identidade. CPF do tipo texto. Certidão de nascimento. Do tipo texto. CPF, e-mail. Então, esses são os campos básicos, tá, da tabela de aluno. Ok? Nós vamos instalar alguns plugins aqui também. Com a API Connector, que a gente deve utilizar a API para fazer o nosso sistema financeiro de cobrança, tá? Eu vou ver qual eu vou utilizar ainda, se é Asa, se é Mercado Pago. Eu vou fazer o mais facilitado para a gente simplificar a nossa aula aqui, tá? O Input Formatter, né? Via CEP. Vou usar o LAN Video. Por enquanto, que eu me lembro, são esses três aqui, tá? Tem o Toast, né? Esse aqui. Vamos utilizar esse por enquanto. No decorrer da aula que a gente for utilizar mais, a gente instala. Tá bom? Eu vou vendo aqui, conforme eu for desenvolvendo as funções, se vai precisar de mais algum além desses. Então, a gente vem aqui no grupo de aluno, né? Vamos fazer a configuração agora aqui. Ok? Nós vamos inicialmente jogar um repeat grupo aqui também, tá? Vamos colocar um outro grupo aqui dentro. Esse aqui chama grupo alunos, né? Vamos colocar um outro grupo aqui dentro, tá? Grupo alunos. Vamos lançar um grupo aqui dentro. Esse é o grupo lista de alunos ativos, tá? O conteúdo dele vai ser do tipo alunos. Remove a formatação, vamos fazer aqui. Vamos deixar a largura com 1200 também, né? 1180, deixa eu ver. Ctrl E. Vou deixar assim por enquanto, tá? Ctrl E. A gente vai fazer um do Searches for alunos, né? Para mostrar todos os alunos. Aqui também vai ser do tipo aluno. Né? Deixa eu ver agora se ele ficou certo aqui. Grupo alunos.
Parental grupos alunos, tá? Não é o do Assertis Fora, não repite em grupo, que vai mostrar para a gente os alunos cadastrados. Vamos colocar um background nele branco mesmo, né, para diferenciar. Vamos vir com o texto aqui, ó. Tem que selecionar onde é que vai vir o texto. Pronto. Remove a formatação. Coloca o background branco também, né? Flat color da cor branca. Tá. Alunos ativos. Certo? Vamos encostar aqui no repetir no grupo alunos. Deixa eu ver como é que está ficando isso. Deixa eu colocar um padding aqui no texto. Do lado esquerdo de 5. Deixa eu ver ali. Então, vamos colocar uma borda. Essa cor aqui. Vou aumentar o tamanho dele aqui para aparecer. Isso. Esse aqui também a gente vai colocar uma borda nela, né? Ver a cor da borda que eu coloquei aqui. Não é o texto não, é a borda. Ctrl C, para esse aqui é a mesma coisa. Ctrl V. Vamos duplicar isso aqui. Isso aqui vai ser cadastro aluno, tá? A gente duplica ele também, né? Vai ser dados responsável. Tamanho que ficou isso aqui, 139, vamos botar 140. Esses aqui também, 140, para manter um padrão. Vamos duplicar isso aqui. Curso. Duplica. Turma. Aluno, cadastro do aluno, dados do responsável, o curso que ele está lecionando, a turma que ele está. Vamos, por enquanto, deixar isso aqui, tá? E aí a gente vai colocar esses grupos aqui agora. Vamos, grupo lista de alunos ativos, né? Vamos duplicar ele, Ctrl V. Ele vai se chamar grupo cadastrar aluno. Tá?
E aqui o set state dele vai ser cadastrar. Vamos lá. Aluno. E a gente clica nele, né? No texto. Vem no workflow aqui. Element actions, set state. Cadê set state? No grupo alunos, do tipo alunos. E o valor dele é, como a gente colocou lá, cadastrar alunos. Acho que é isso, com S. Deixa eu ver se está isso lá. Cadastrar alunos, sem S. Vamos fazer de novo aqui. Grupo alunos, custom state alunos. Não, é isso não. O valor dele vai ser cadastrar aluno. E aí esse grupo vai ficar visível quando estiver nesse state e ele vai nascer invisível. Certo? Ctrl E. Alinhar com o outro aqui. O próximo grupo é dados do responsável. Grupo lista, vamos copiar aqui, ó, igual a gente fez no menu principal. Copia, cola, né? Esse vai ser o grupo dados do responsável. Responsável aluno. Dados responsável. Vamos usar esse nome aqui, tá? No set state. E a gente vem aqui, ó. Element actions, set state, grupo alunos, o custom state alunos, dados responsável. É esse o nome que a gente colocou no state aqui, não foi? Dados responsável. Aí esse elemento fica visível. A gente centraliza a linha aqui em cima, aqui, ó. Tá? O próximo é curso, né? Então a gente cola aqui, ó. Não, aqui não. Vamos copiar, colar, tá? E esse aqui vai ser o grupo curso do aluno. Curso aluno. O state vai ser esse aqui, certo? Ctrl E, vem para cá, né? Vamos alinhar aqui. E a gente vem aqui, ó, curso, adiciona element actions, set state, no grupo alunos, o custom state alunos, e vai ser curso aluno. E por último, turma. Adiciona workflow, element actions, set state, no grupo alunos, custom state alunos, e vai ser turma do aluno. Voltamos aqui.
Vamos copiar isso, ó. Copia. Cola. E vai ser o grupo. Turma do aluno, tá? E o set state dele aqui vai ser que a gente colocou lá. Turma do aluno. Eu acho que foi isso. Deixa eu conferir lá. Acabei de fazer e já esqueci. Turma do aluno. Centraliza a linha aqui em cima aqui, tá? O que acontece? Vamos colocar uma condicional aqui. Deixa eu pegar essa cor. Copia. Eu podia ter feito isso no primeiro e depois ficaria só copiando. Então eu vou ter que fazer um por um aqui, mas a gente vai fazer rápido, tá? Quando esse texto for hover, o que vai acontecer? Vai ter um texto. Não, texto não. Vai ter um. Cadê texto color? Deixa eu ver se tem aqui. Background color, vamos colocar aqui, né? Direto, ó. Ctrl V. O elemento é visível, né? E deixa eu ver aqui, texto. A cor dele, deixa eu ver se eu consigo fazer direto pelo rich texto. Vai ser branca daí. Deixa eu ver. Alunos, ó. Certo? Ó. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros aqui, ó. Tem grupo aqui que não está alinhado. Deixa eu ver. Grupo lista, cadastrar, dados do responsável. Deixa eu ver qual que não está alinhado. Esse tá, o cadastrar não tá, dados responsável não, cadastrar, dados responsável e turma. Uma para cima, dados do responsável, uma para cima, e turma também eu acho que está assim. Uma para cima, vamos ver agora. Certo, tudo alinhado aqui, para não ficar dando diferença na linha. E a gente vai deixar esse primeiro aqui aparecendo, tá? Deixa eu fechar o câmbio aqui, cliquei errado. Grupo lista de alunos ativos, a gente deixa ele ativo quando a gente carregar esse grupo aqui. Ó, já apareceu ele. E aqui agora a gente vai colocar essa condicional aqui, ó, para a gente mostrar qual está selecionado. A gente clica aqui, vamos copiar a condicional, tá? Copia a condicional. Vamos colar aqui. Nesse também. Paste Condition, tá? É só clicar em cima, clica com o botão direito, Paste Condition. E aqui também, ó, botão direito, Paste Condition. Vamos ver. Alunos, ó. A gente clica, tá vendo? Ó? Vou fazer uma correção aqui, tá? Não é cadastro, é cadastrar. E deixa eu copiar isso aqui, ó.
Ctrl C. E em vez de aparecer alunos ativos, tem que aparecer aquilo ali, certo? Ctrl V. Por quê? Porque está aparecendo aluno ativo aqui. Eu errei aqui na hora de fazer. Ó. Aluno ativo, agora eu for cadastrar aluno, mas quando eu passo aqui aluno ativo, tá vendo? Aqui ficou certo agora. Vou consertar os outros aqui. Tá? Vamos lá. Aqui é dados responsável. Aqui é curso. Curso do aluno. Certo? Vamos colocar aqui também, ó. Curso do aluno. Curso aluno. E aqui turma. Turma aluno. Deixa eu ver agora. Agora tá certo, tá vendo? Vamos colocar uma condicional aqui de que quando o grupo alunos, o state aluno for, qual é o nome que nós colocamos nele aqui? Cadê? Grupo alunos. Quando o texto alunos ativos nós vamos fazer as mesmas coisas que aqui, tá? Nós vamos dar um background color. Deixa eu copiar aqui, é direto aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Deixa eu ver se tem um fonte texto aqui. Fonte. Não, não é esse não. Fonte color. Vai ser branca. Deixa eu ver aqui. Ele ficou, tá vendo? Ó? Não sai. Por quê? Porque o grupo está visível. Vamos colocar isso para os outros aqui. Vocês vão entender. Copiar a condicional. E vai jogando aqui, colando a condicional aqui, ó. Nós precisamos mudar, tá? O nome aqui, tá? Qual é o nome que a gente colocou? Turma do aluno. Então, a gente vem aqui, ó. Isso. Turma do aluno. É isso? Ó, vamos visualizar aqui. Está selecionado esse. Os outros acender porque nós vamos trocar aqui ainda. Está selecionado esse, ó.
Deixa eu só não ficou. Deixa eu ver porque que ele não ficou aqui. Turma do aluno, o set state. Turma do aluno. Turma do aluno. Que grupo que é esse? Turma do aluno. O state aqui tá qual? Cadastrar aluno. Cadastrar aluno. Deixa eu ver se é isso. Quando o texto. Cadastrar, set state, cadastrar aluno. Acho que agora tá certo. Vamos lá. Tem que esse aqui acender, tá? Acender não, mudar de cor. Ó, ficou. Tá? Eu estava colocando o state errado. Vamos fazer os outros aqui. Vamos consertar os outros aqui. Porque está acendendo junto aqui que a gente só copiou e colou a condicional sem colocar o valor do state. Aqui a gente colocou, ficou certo. A gente daí vai estar selecionado o grupo que a gente vai estar mexendo. Tá? Então, o outro aqui é curso aluno, o state curso aluno. Dados do responsável, o state dados responsável. Vamos lá. Dados responsável. Curso aluno. Turma aluno. Vocês imaginam se a gente não tivesse uma plataforma no Code, o trabalho que seria para poder criar todas as linhas de código para poder fazer essas funções simples aqui aparecerem, tá? Simples na maneira de falar, ó. Certo? Se a gente passar aqui, a gente vai mostrar qual a gente quer, ó. Aqui, ó. Ó. Bora lá colocar um repeat group para mostrar os alunos cadastrados e a gente vai fazer a parte de cadastro, né, o pop-up de cadastro de aluno com todos os dados e aí já vai aparecer aluno aqui, tá? A gente vem aqui também na tabela de alunos, ó. Tem curso aqui? Não, não tem curso nem turma, né? Vamos colocar aqui curso aluno do tipo texto e turma aluno do tipo texto. Por que tem o curso e por que tem a turma? Dependendo do tamanho da escola que você for fazer o aplicativo para eles, né, o sistema escolar, vai ter 2, 3 oitava série, nono ano, né, 2, 3 primeiro ano do ensino médio, 2, 3 turmas, 3 classes, igual esses colégios grandes que tem, tá? Agora aqui no grupo alunos, no grupo lista de alunos ativos, esse aqui, vamos colocar um repeat em grupo nele. Qual o tamanho que está aqui? 1180. Ctrl E para centralizar. Repeat em grupo. Lista de alunos ativos.
vai ser do tipo alunos, né? E a gente vai dar um do asserts for em alunos, para aparecer todos os alunos, certo? Remove a limitação de linha, a mesma coisa que a gente fez ali no grupo ali, né? 30 de altura. E vamos configurar os campos que vão aparecer aqui. Vou pegar o grupo aqui, vou dar um flat color nele, de uma cor parecida com o que a gente está usando. Tá? Eu repeti um grupo, vou mudar um flat color nele da cor branca. Né? A gente retira a formatação dele. E vamos mudar o background branco aqui. Deixa eu ver como é que ficou agora. Se dá um destaque. E eu acho grupo turma do aluno. Eu mudei o grupo a cor errada do grupo. Vamos lá. O repeat em grupo foi dentro dele também. Então vamos recortar. Cut. A gente quer o grupo lista de aluno ativo. Cola aqui, ó. Centraliza. Vamos descer um pouco aqui, né? Para poder ter espaço para a gente colocar os textos aqui. E o repetir grupo vai ser de cor, background branco, né? E o grupo lista de alunos ativos. Esse sim, tá? A gente vem aqui, ó. Como é que ficou? Já aparece aqui. Certo? Vamos configurar. Vamos lá. Grupo, lista de alunos ativos. Cara, eu realmente não gosto disso do Bubble. De que eu estou configurando um elemento e aí, se eu quiser continuar aqui, eu tenho que clicar e selecionar, porque senão ele vai jogar para o último que tem aqui. Eu não sei porque ele tem esse padrão, entendeu? Mas eu não gosto disso não. Nem um pouco. Eu vou ir fazendo aqui, tá? Que a gente já fez isso ali na parte de troca de usuário. E aí você já sabe como é que faz. Eu vou fazendo aqui, né? Ctrl D. Vamos lá. Nome do aluno. Lista de ativos. Eu vou colocar isso aqui para a gente identificar, tá? Número, aluno, espaço, traço, lista de ativos. Esse pode vir para a esquerda. Aqui em cima no título, eu vou colocar as informações dentro do repetir grupo, mas aqui em cima no título eu vou colocar o nome, tá? Nome do responsável.
nome responsável, lista de alunos. Lista de ativos, não é isso? Copia. E aqui vai ser o contato. Contato, aluno, lista de ativos. Tá? Vamos lá. Altura. Isso eu vou deixar com 30 mesmo. Tá? Não. Pronto, é aqui que eu quero. Trinta. Número. Remove a formatação. Esse vai centralizar vertical e horizontalmente. Tá? Mas não vai ser N não, vai ser Current Cell Index. E espaço traço. Que doideira, cara. Ponto. Vamos deixar assim. Ó. Não tem nenhum aluno cadastrado, então não aparece nada aqui por enquanto. Certo? Isso aqui é só para listagem, tá? Para aparecer mais dados, a gente vai clicar em cima do grupo e vai abrir um pop-up com os dados do aluno daí, no caso. Ctrl D. Deixa eu limpar, clear, limpa tudo. Corrente cell alunos, nome do aluno. Lado esquerdo. Ctrl V. Deixa eu jogar o nome do responsável um pouco mais para cá. Contato mais para cá. Ctrl V, né?
E aqui vai ser o contato. Vou colocar o telefone celular porque é o que consegue... Não, contato não. Vou botar o nome do... telefone celular, um telefone de contato. Certo? Vão ser esses aqui que vai ter por enquanto. Dá um Ctrl menos na tela aqui, consigo visualizar tudo. Tá? Vamos inserir um primeiro aluno aqui, o banco de dados tabela alunos, né? Vamos vir com uma nova entrada. Vamos lá, bairro, Campo Belo, CEP 21.900-001. Número 25, só de exemplo, tá? Cidade, Rio de Janeiro, CPF 123.123.123-45. Data de nascimento 12, vamos botar aqui 1/11/1/1990. É uma criança bem velha já, vamos colocar no 2000. Aluno @gmail. Aluno Luan @gmail.com. Luan aluno, vamos colocar assim, né? Rua Girassol 200. Curso do aluno, 5º ano. Eu vou mudar esse campo aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu salvar por enquanto isso aqui. Identidade, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8. Tá? Brasileira, naturalidade, Rio de Janeiro. Nome do pai, Luiz Mota. Nome da mãe, Marta Mota. Sexo, masculino. Telefone 21 999887766. Curso do aluno, ensino fundamental, básico. É o curso dele, certo? Vocês já vão entender daqui a pouco. O nome do aluno, Luan Matos. Número da matrícula, 0001. Telefone celular, 21 988775454. Telefone residencial. Nós vamos formatar esses campos todos depois com o input formatter, tá? 2525.
Turma do aluno vai ser a turma 100. Código de registro 0001 também. 0100. Foto. Vamos pegar uma foto aqui. Espera lá. Vou pegar essa. E foto dele, a gente vai jogar a foto que a gente acabou de baixar aqui. Certo? Ó. A gente já criou a nossa primeira entrada. Já apareceu aqui, ó. Luan Matos, nome do responsável, Luan Matos. Então aqui vai ser o seguinte, ó. A gente não mudou, né? Não é nome do aluno. Vamos botar o nome da mãe, tá? Pronto, ó. Primeiro aluno aparecendo. A gente vai agrupar, né? Deixa eu só colocar aqui alinhado. Arrange Group Elements and Fixo Container. Em uma linha, tá? Vai ser grupo listagem alunos ativos. Certo? Vamos jogar um outro pop-up aqui. Esse vai ser maior porque esse aqui vai apresentar todos os dados do aluno, tá? Vai ser pop-up dados cadastrais aluno. Vai ser do tipo aluno dentro dele, tá? A gente já vai configurar isso aqui daqui a pouco. Quando a gente clicar aqui no grupo listagem de alunos, a gente vai abrir vai mostrar o pop-up, né? Dados cadastrais aluno e vai dar um display data. Current cells alunos. Tá? Que vai mostrar os dados dele todinho. A gente já configura isso, tá? Não vai ser agora não. Vamos fazer outras coisas aqui antes. Ó. Vai aparecer todo aqui os dados dele. Nós temos que vir aqui, ó, nos dados dele. É turma. Cadê? Turma do aluno e curso do aluno. Eu vou mudar o curso do aluno, tá? Eu vou vir aqui, ó. Em Option Sets. Eu vou criar um novo Option Sets. Curso aluno. Vamos começar.
Primeiro ano fundamental. Certo? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, só que a gente muda para 2, né? Ctrl V, muda para 3, e assim vamos criando os anos do colégio. Ctrl V, 4, vai ser um colégio que ensina, que leciona o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Ctrl V, aí você faz de acordo com o que você quiser, ir com pré, com faculdade, é de acordo com o que você for desenvolver para o cliente que você estiver trabalhando. Sétimo ano, Ctrl V. Oitavo, Ctrl V. Nono. E aí vai ser primeiro ano ensino médio. Certo? Copia, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, segundo ano. Ctrl V, terceiro ano. A gente não vai mudar a disposição porque já está na ordem, tá? Ensino fundamental e ensino médio. E aí nós vamos vir na tabela aqui de alunos, ó. No curso. Foi curso que eu falei que eu quero mudar aqui? Foi, não foi? Curso do aluno. A gente deleta, tá? Cria um novo curso aluno. E vai ser do tipo Option Sets curso aluno, tá? E não vai ter nenhum default aqui não, a gente vai deixar em branco. E aí nós viemos aqui, tá? Curso aluno. Ele vai estar no quinto ano do fundamental, ou no ano, tá? Então, vou colocar essa informação aqui também, certo? Esse aqui é o contato. Isso aqui tem que vir... Cadê o grupo? Deixa eu Ctrl D. Acho que é porque eu agrupei em linha. Cadê? Ungroup. Desagrupar. Desagrupar. Vamos gravar em container. Agrupar em container, tá? Desagrupar. Nome da mãe, né? Vou fazer isso pra cá. Vou desagrupar isso aqui também. Eu vou pegar o grupo e vou deletar ele. Que agora foi. Esse aqui eu vou mostrar curso do aluno, tá? Curso do aluno display.
Vou colocar essa informação aqui também. Nome do aluno, nome do responsável, né? E o curso do aluno. Ctrl D. Vamos lá. E aí a gente agrupa de novo aqui, tá? E vamos chamar grupo lista de alunos ativos. Vai ser esse nome. Vamos colocar uma condicional nele de que quando esse grupo for hover, background color, né? Vamos ver como é que ficou. Ó, toda vez que a gente passar em cima do nome do aluno, vai mudar a cor, tá na listagem aqui. Certo? Ctrl E, dá uma centralizada. E aí, quando a gente clicar nesse grupo aqui, tá? A gente vai mostrar o pop-up que a gente criou. E vai dar um display data também. A gente, por enquanto, está aqui, ó. Esse primeiro. Já tem cadastrar aluno, dados responsável, curso do aluno, turma. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos inserir um grupo Focus. Grupo Focus, cadastrar. Cadastrar. Qual o elemento que ele vai estar direcionado ao texto? Deixa eu ver aqui. Cadastro. Texto cadastro. Vai ser referente, vai fazer referência ao texto cadastro. Cadastro menu principal. Deixa eu ver se é isso aqui. Cadastro menu principal. Isso. Exatamente. Vamos ver se ele está alinhado com ele, né? Pronto, aqui fica alinhado. Quando a gente clicar aqui, vai dar um elemento de actions, né?
vai fazer um show em grupo Focus. Qual é o nome que eu dei ele aí? Grupo Focus cadastrar. Vamos ver. Ó. Certo? Agora ele aqui, deixa eu diminuir a largura dele. Acho que 150 já não é muito pouco. Vamos deixar com 200. Vamos mudar a cor de fundo dele aqui. Deixa eu ver. Deixar branco mesmo. Só que eu vou colocar a borda nele. Borda sólida. Aí dessa cor aqui, tá? 2 de espessura. Isso. Nesse grupo Focus nós vamos colocar alguns textos nele, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro vai ser dados escola cadastro. Para que fique nomeado aqui em cima, tá? Dados escola cadastro. Centraliza verticalmente, né? Copia ele. Então, Ctrl E. Ctrl E. Esse aqui vai ser alunos. Ctrl D. O próximo vai ser o quê? Dados alunos cadastro. Ctrl E. Ctrl E. Esse aqui vai ser professores. Texto professores cadastro. Texto aluno cadastro. Texto dados escola cadastro. Ctrl E. Vamos dar uma borda espessa aqui, né? Um bodone. Ctrl D.
Esse a gente coloca de um lado ao outro, tá? E vai ser a seta aqui, ó. Vamos colocar uma borda sólida aqui, né? Não, sem borda. Vou ver o underline aqui no texto. Deixa eu ver como tá ficando. Tá, mas sem a borda. Ctrl D. Já sai fora. Vou copiar esse aqui. Ctrl D. Ctrl E. Desculpa. Esse vai ser turmas. Temos texto turmas cadastro. Ctrl D. Ctrl E. Ctrl D de novo. Ctrl E. Esse vai ser disciplinas. Texto disciplinas cadastro. Ctrl D, Ctrl E. Esse aqui vai ser cursos. Ctrl D, Ctrl E. Fornecedores. Ctrl D, Ctrl E. Isso aqui vai ser contas de e-mail, tá? Contas de e-mail cadastro. Vamos colocar mais um. Ctrl D, Ctrl E. Esse aqui vai ser transporte.
Pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, uma condicional nesses textos, tá? E nós vamos fazer o cadastro dos alunos aqui, o formulário de cadastro, e a gente encerra a sala de hoje, que já está beirando aí umas 2 horas de aula, tá ficando muito grande. Tá bom? Então, ó, antes de qualquer coisa, condicional, né? Quando esse texto is hovered, tá? Isso tudo é para poder deixar interessante, né? A gente vai dar um underline nele, tá? Ó, cadê? Underline. E vai dar também um bold, que é o borda, né? Vamos ver como é que fica. Ó. Borda ele já tá. Então se eu vier aqui tirar, ó, o bordone, olha como é que fica. Vê? Ó. Então nós vamos fazer isso com os outros também aqui, tá? Primeiro a gente tira as bordas, né? De professor que eu quero selecionar aqui, que ele não está selecionando esse. Esse daqui vai manter as bordas. Certo? Esse aqui tira. Esse também. Né? Esse aqui. Esse. E vamos copiar essa condicional aqui de cima aqui, ó. Copiar a condicional. Colar. Colar. Vamos lá. Vamos ver. Tudo sem, né? Ó. O dos professores não ficou. Vamos fazer o do professor. Fica bonito, tá vendo? Bold, tá. Eu acho que eu já sei, isso aqui que tá atrapalhando. Deixa eu ver agora. Agora ficou. Quando a gente clicar em alunos, nós vamos fazer um set state, tá? Element actions, set state. No menu principal, menu funções. O valor dele vai ser grupo alunos.
E após vem com element action, outro set state, vai ser no grupo alunos, o custom state aluno, e vai ser o cadastrar aluno. Para quê? Para que ele venha direto para cá, ó. Alunos, cadastrar aluno. Certo? Ó. Vamos aqui, ó. Veio direto para cá. Entendeu? Porque aqui é a função de cadastro de aluno, então nós vamos vir direto para cá. Aqui no grupo cadastrar aluno, nós vamos fazer um formulário de cadastro com os campos que a gente tem no nosso banco de dados, tá? Aqui, ó. A tabela alunos com esses campos todos aqui, tá? Certidão de nascimento, data de nascimento. Data de nascimento eu vou mudar de texto, eu vou excluir, tá? Vou criar data nascimento, vai ser do tipo date, tá? E não tem aqui, eu vou colocar idade. Vai ser do tipo. Vamos deixar como texto por enquanto. Qualquer coisa a gente muda para number ou integer. Tá? Então vamos lá. Grupo cadastrar aluno. Vamos vir com texto, né? Grupo turma aluno, né? Grupo cadastrar, cadê? Grupo alunos, grupo cadastrar aluno. Centraliza, cadastrar aluno. Tá? A largura do grupo é 1180, esse aqui também vai ter 1180. Tá? Ctrl E, né? Remove a formatação, centraliza vertical e horizontal, vamos deixar com 18. Cadastrar novo aluno. Fonte branca. E o fundo. Deixa eu pegar esse fundo aqui, essa cor aqui. Pronto. Vou só diminuir porque ele está passando aqui, né? Então vai ser 1178. Deixa eu ver. Ctrl E. Tá bom assim. Nós vamos ter
nome do aluno cadastro. Só nome, aqui em cima vai ser nome, aluno, cadastro. Tá. Centraliza. Vamos pegar o input aqui, né? Nome aluno, novo cadastro. Digite nome aqui. Remove a formatação, coloca a borda sólida. Vamos vir aqui no workflow. Depois disso aqui a gente dá um element actions, que é o hide, e o que a gente vai fechar? O grupo focus. Cadastrar. Vamos ver aqui. Ó, cadastro, alunos. Já veio direto para cá, tá vendo? Ó. Certo? E mais uma coisa, esse input que eu coloquei, qual é o nome do input? Vou cadastrar aluno. Input, nome, aluno, novo cadastro. Então, a gente vem aqui, dá um set focus. Input, nome, aluno, novo cadastro. Vai ficar piscando aqui, ó, quer ver? Só que eu vou fazer isso aqui sem os cantos arredondados, tá? Sem cantos arredondados. Eu vou remover essa condicional aqui, para que ele não fique mudando de cor aqui, entendeu? Vamos ver. Isso. A gente tem código de registro. Vamos lá. Nome do aluno. Copia. Idade. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá?
Vou tirar esse placeholder aqui dos dois, né? Vamos lá. Ctrl D. Contato. Código do registro. Deixa eu ver. Nome, idade, contato, código do registro, matrícula. Vou colocar a foto aqui, Ctrl D. Vamos vir com uma imagem, né? Imagem, grupo, cadastro ali. Vai vir aqui. Poxa. Grupo, cadê? Cadastrar aluno. Esse é aqui que eu quero, valor. Imagem, cadastro novo aluno. Remove as bordas, certo? Remove a formatação, coloca a borda, né?
colocar um picture uploader no lugar ali. Aluno, cadastro novo. Nome, idade, contato, código do registro, foto, né? Vamos lá, número da matrícula, data da matrícula, e-mail. E-mail. Texto, e-mail, aluno, cadastro. Input, e-mail, aluno novo cadastro, né? Vamos ver até aqui, nome, e-mail, certo? RG, CPF, data de nascimento, nacionalidade. Vamos ver aqui. O sexo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com como é o nome? Drop down, tá? Altura 30 também, né? Selecione sexo, aluno, novo cadastro. Esse input não pode estar vazio. Tá? E vai ser static choice. Masculino, feminino. Vão ser essas duas opções, tá? Sem cantos arredondados. Uma borda sólida 100%. Deixa eu ver se assim como é que fica.
Por que que ele tá essa... Eu não quero que fique isso. Colocar dinâmico. Vamos vir aqui em alunos. O Pigeon Sets. Sexo. Feminino. Masculino. E aqui em data, tá? Na tabela, o sexo eu vou tirar o texto. Vou adicionar um sexo do tipo OptionSets sexo, tá? Vamos ver agora. Aí a gente vem aqui, ó, Dynamic Choices, sexo, ao sexo e Current Options Display. Ainda continua isso aqui. Eu não quero que fique assim arredondado, tá? Bom, fica assim. Depois eu vejo para poder tirar isso aqui, tá? Porque eu não quero que ele faça essa coisa aqui, ó, arredondada assim. Enfim, vamos lá. Data da matrícula. Identidade. Ctrl D. CPF. Ctrl D. Não, eu escolhi o errado aqui, peraí. É de baixo, esse. Esse vai ser o input. Identidade. E esse é o CPF.
Ctrl D, Ctrl D, nome do pai, responsável. Ctrl D, texto, nome do pai, aluno, novo cadastro, nome da mãe, input, nome pai, aluno, Ctrl D, input, nome mãe, aluno, cadastro, certo? Naturalidade, nacionalidade, data de nascimento. Naturalidade, texto, nacionalidade e texto, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, Ctrl V, esse vai ser o input, naturalidade, Ctrl D,
nacionalidade. E o data de nascimento, a gente vai vir com Date and Time Picker aqui, ó. Eita, tá ficando grande, hein? Mas vai valer a pena. Data, nascimento, aluno, novo cadastro. O conteúdo inicial é o Current Date and Time, tá? E o formato da data a gente vem em Custom, né? E coloca aqui, ó. Dia, barra, mês, barra, ano. Que é o padrão brasileiro. Certo? A altura dele com 30. Vamos tirar esses padding. Não, deixa o pad, não tem problema não, vamos deixar. Sem canto arredondado. Telefone residencial. Ctrl D, né? Curva cadastral. Vem aqui, cara. Telefone celular. Perdão. Telefone celular. E o próximo é o input. Telefone residencial, certo? Residencial.
a borda aqui. Vou colocar de 100%. Pronto, vamos ver aqui como é que ficou até o momento. Nós estamos acabando a aula, tá, pessoal? Cadastro, aluno, data de nascimento, né? A gente seleciona. Sexo, tá? Idade, contato, vamos ver. Tá na sequência, tá vendo? Ó? Eu tô fazendo assim para ficar tudo na sequência. Agora vamos para o endereço. Acho que está faltando o endereço e o código de número de matrícula, tá? E os campos de endereço. Vamos lá. Eu vou descer a foto aqui, ó. Também está com o canto arredondado, eu vou tirar, tá? Vou descer até aqui, ó. Ctrl D. Que vai ser código de matrícula. Código de matrícula. Certo? E aqui a gente vem com a foto, ó. Vou deixar alinhado aqui. E alinhado aqui também. Vou aumentar esse código de matrícula até aqui. Pronto. Vamos aqui para o CEP. CEP. Texto. Número do CEP. Aluno novo cadastro, né? Vamos lá. Ctrl D. Ctrl D. Aqui vai ser nome da rua. Aqui vai ser o input. Texto, nome da rua. Input, o nome da rua, né?
input CEP aluno novo cadastro. Quando a gente digitar o CEP aqui, ele já vai puxar o nome automaticamente através do plugin via CEP, tá? Nós vamos deixar isso configurado. Vamos lá, nome, endereço, bairro, cidade, estado. Número da rua. Ctrl B. Ctrl B. Esse vai ser o bairro, tá? Nome do bairro, né? E aqui cidade. Nome da cidade. Multiplica isso aqui. Nome do bairro. Ctrl D. Vou diminuir um pouco. Deleta. Copia. Nome da cidade. Ver se está faltando algum. Foto, e-mail, telefone celular, residencial, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, certidão de nascimento. Deixa eu ver se eu coloquei certidão. Não coloquei. Deixa eu dar uma organizada aqui rápida. Vou ver.
input. Bora lá. Certidão, nascimento. Certidão, nascimento. Vamos inserir ele aqui. Aqui, ó. A foto vem aqui. Certo, a gente traz para cá. Deixa eu ver. Nome da rua. Bairro.
Vamos descer um pouco aqui, tá? Vamos vir com outro texto aqui. Vou pegar esse texto aqui, vou duplicar ele. Vou colocar ele aqui, tá? O tamanho da fonte dele vai ser 6, que é a mínima possível. Eu vou trazer ele até aqui. Tá? Como é que ficou? Vou escolher outra coisa para dividir aqui, tá? Vamos inserir um botão aqui, ó. Vou pegar essa cor. Ctrl C. Ctrl V, né? Vamos tirar os padding dele. Cadastrar. Remove a formatação, vou deixar com 30 de altura. Vou tirar os cantos arredondados. Copio ele aqui. Seu botão cadastrar novo aluno. Esse vai ser o botão limpar campos. Cadastro novo aluno. Tá. Vai ser da cor vermelha. Vou tirar as condicionais.
Quando clicar no botão limpar campos, ele vai fazer o quê? Esse é o grupo cadastrar aluno, certo? Então ele vai element actions, reset inputs, tá? Por exemplo, aqui ó, José, idade 10, contato mãe, código do registro 01, tá? Por exemplo, vou limpar campos, ó. Não foi, deve ser o, deve não, é o do grupo. Reset data. Grupo cadastrar alunos. Cadê? Aqui. Ó. Resetou, tá? Vamos configurar agora o cadastro, tá? Na próxima aula a gente vai formatar os campos de acordo com cada coisa, tá? Só que como a aula já está muito grande, a gente vai só fazer um cadastro novo de aluno e a gente termina a aula de hoje. Então, quando a gente clicar no botão cadastrar, a gente vai vir em Element Actions, né? Data Team, Create a New Team. O que a gente vai criar? Um novo alunos. Tá? Bairro. Fazer input. Nome do bairro, aluno novo, cadastre seu valor. CEP. Cadê input CEP? Aluno novo, cadastre seu valor. Certidão de nascimento. Input, certidão de nascimento, aluno novo, cadastre seu valor. Tá? Cidade. Input o nome da cidade, aluno novo, cadastre seu valor, código de registro. Input o código de registro, aluno seu valor, novo cadastre seu valor, CPF. Input, cadê CPF? Aluno novo, cadastre o seu valor. Vamos lá. Curso do aluno. Curso do aluno vai ser o... Cadê o Option Settings aqui? Get Options, né? Curso do aluno. All Options. Acho que é First Item, tá? Que é o que estiver aparecendo lá. A gente vai ver se vai gravar certo, senão a gente vem e altera aqui. Date and Type Picker, né? Cadê? Date and Type Picker, nascimento do aluno, o seu valor. E-mail. Input. E-mail, aluno novo, cadastre seu valor. Endereço. Input, nome da rua, aluno, cadastre seu valor. Estado. Eu acho que eu não coloquei, deixa eu conferir o estado aqui. Cidade. Não coloquei, vamos colocar. CEP, nome da rua, a gente sobe. Tá. Foi até demais, vamos descer um pouco aqui. Vamos descer esses dois.
velocidade eu vou colocar aqui para baixo, tá? Bairro, vou aumentar até aqui. Ctrl D, vai ser input nome do estado, aluno cadastre seu valor, certo? E aqui, Ctrl V, nome do estado, vou voltar lá, input nome do estado, aluno cadastre seu valor, foto, vai ser o image, né? Qual o nome que eu coloquei para ela aqui, eu não renomeei, e eu tô achando que eu não renomeei, tá? Vamos lá. Picture upload, foto, aluno, cadastro novo. O seu valor. Idade. Input. Que nome que tá lá? Aluno novo cadastro. Já vi um de cópia ali, deixa eu ver se o próximo está com isso. Código de matrícula, código de registro. Isso aqui é contato. Nome do contato, aluno seu valor. Tá? Tem aqui data? Não tem, vamos colocar aqui. Create a new thing, contato, do tipo texto. Apareceu aqui, ó. Input contato. Input nome do contato. Nome da rua do aluno, nome do usuário, nome da cidade. Nome do contato, aluno, seu valor. Identidade. Identidade, aluno, novo cadastro, seu valor. Nacionalidade. Input, nacionalidade. Aluno, novo cadastro. Naturalidade. Input. Naturalidade, cadê? Aluno, novo cadastro. Nome do aluno. Input, nome do aluno. Novo cadastro, seu valor. Nome da mãe.
Input, nome da mãe, cadê? Nome da mãe, aluno, cadastro. Nome do pai, input. Nome do pai, aluno, novo cadastro. Sexo é o drop down, selecione sexo do aluno, seu valor, número de matrícula. Input. Qual o nome que está lá? Código de matrícula. Esse telefone aqui eu vou retirar, tá? Vou excluir. Vou excluir daqui também, ó. Que a gente já mudou lá, certo? Remove daqui. Telefone celular, input. Telefone celular, aluno, novo cadastro. Telefone residencial. Input, telefone residencial, aluno, novo cadastro. Turma de aluno. Nome, idade, qual nome que tá? Não tem, né? Vamos lá. Não, não é o date and time que eu quero copiar, não. Vou copiar isso aqui, Ctrl D. Vai ser o input. Número da turma. Vamos lá. Tem aqui o número da turma. Turma aluno. Tem.
Pronto, todos os campos, tá? Feito isso, a gente vai dar um bip, né? Bip toast alert, dizendo que o cadastro foi efetuado, tá com tamanho 20 de fonte, centralizado. A gente não mexe nas animações não, pode deixar assim. 3.000 milissegundos para aparecer e vamos escolher a cor verde, tá? E a mensagem: cadastro efetuado com sucesso. E após isso a gente vai dar um element action, reset data do grupo, né? Que é do grupo cadastrar aluno. Certo? Na próxima aula a gente configura os campos, tá? Vamos fazer um cadastro. A gente tem só um cadastro aqui, né? Em alunos, não. Vamos fazer mais um cadastro, tá? Cadastrar aluno, certo? Nome: Mário Andrade. Vamos colocar assim, certo? Idade: 12 anos. Contato é a mãe, Luana. Contato Luana. Quem é Luana é a mãe. Código de registro 0002. Já pulou para e-mail, tá? Deixa eu organizar aqui. Vou fazer o cadastro e depois eu organizo, tá? Código de matrícula 0102. E-mail andrade@gmail.com. Ele é do sexo masculino. Identidade 33.333.333-3. CPF 123.123.123.45. Certidão de nascimento, o número da certidão 125, por exemplo, tá? Nome do pai: José Carlos Andrade. Nome da mãe: Luana Andrade. Ele é natural de Rio de Janeiro. Nacionalidade brasileira. Ele tem 12 anos, nós estamos em 2023, então ele nasceu em 2011. 14 de dezembro de 2011. Vai eu não apagar tudo? Tá, eu vou apagar, não tem problema. Data de nascimento. A gente vai aqui, ó, display drop downs para selecionar o ano e o mês, tá? Data máxima, current date and time. Vamos de novo aqui, certo? Mário Andrade. Idade 12 anos. Contato Luana. A Luana é a mãe. Certo? Código de registro 0002. Matrícula 0102. E-mail andrade@gmail.com. Sexo masculino, identidade, vamos colocar 1, CPF 2, 3.123.123-45.
33.333.333-3 125, nome do pai José Andrade, nome da mãe Luana Andrade. Ele é natural do Rio de Janeiro, certo? Brasileira, a nacionalidade dele é brasileira. Número da turma 1001. Telefone celular 21 98877 5566 21 3535 2121. Foto, vamos colocar essa foto aqui, ó, do Colbus. Vamos colocar essa, tá? CEP 21001-001. A gente vai configurar depois. Quando a gente digitar o CEP na próxima aula, já vai dar o endereço, tá? Rua Girassol 1250. Bairro Campo Grande. Cidade Rio de Janeiro. E aqui é o estado, tá? Rio de Janeiro. Vou só mudar o nome aqui para estado. Data de nascimento, ele tem 12 anos, correto? Que a gente colocou aqui. Então ele nasceu em 2011, né? Dia 11 de outubro de 2011. Ó. 11 de 10 de 2011. Cadastrar. Cadastro efetuado, resetou todos os campos. Vamos mudar aqui para estado, tá? Vamos olhar no nosso cadastro aqui se já entrou. Já entrou aqui, ó. Luana. Vamos ver o nome aqui, o nome dele. Ó. Mário Andrade, tá vendo? Esse outro aqui, idade, 10 anos. Contato. Pedro Luiz. É o pai. Data de nascimento. Aqui no caso está em mês de ano, né? Primeiro mês 6, dia 10. Ele tem 10 anos, então ele nasceu em 2013. Já completou. 010100 PM. Tá? Também é um menino, masculino. Certo? E a gente salva. Se a gente vier aqui, ó, em alunos, já está aparecendo aqui. Quando a gente clicar, vai aparecer todos os dados aqui. Beleza, pessoal? As outras configurações a gente vai fazer na próxima aula, tá? No decorrer das próximas aulas. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Essa aula ficou bem grande, quase 3 horas. Quero pedir para você aproveitar, se não for cadastrado, se não tiver inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para poder ficar sempre informado de aula nova. Compartilhe o nosso conteúdo. Se gostou, dá os seus likes. Se não gostou, pode dar o seu dislike também. Tá? O importante é que você interaja e participe conosco. Muito obrigado pelos inscritos no canal que têm apoiado, têm compartilhado, têm feito pergunta, têm feito elogio, sugestão, crítica, têm se comunicado com a gente. Entra nos grupos de discussão do Telegram, do WhatsApp e do Facebook. Vai estar no link da descrição esses grupos, tá? Os materiais de apoio, conforme a gente for desenvolvendo a aula, eu vou colocar alguns materiais de apoio, alguns textos, algumas tabelas, para servir de base para vocês. E vai ter o link lá para poder fazer o download dessas informações. Eu vou tomar como padrão, nessa série específica, cada vídeo, quando alcançar 200 visualizações, eu vou liberando a
próxima aula. Tá bom? Essa aula aqui eu vou liberar junto, né? Essa semana, que nem o inscrito perguntou lá no canal, lá e um comentário, e eu disse que liberava essa semana, então eu vou manter a minha palavra. E as próximas aulas, quando os vídeos alcançarem 200 visualizações, eu vou liberando as aulas subsequentes. Muito obrigado a todos. Fica conosco, que junto a gente vai crescer e todo mundo vai ter acesso à informação e tecnologia gratuita. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu. Eu só terminei a aula aqui, mas tem duas coisas que eu quero consertar que dá para fazer agora, tá? Aqui em alunos ativos, ó, o nome do responsável está aparecendo o nome da mãe para as duas aqui, tá? E não é isso. Aqui tem que aparecer, ó, o contato. Se a gente vier aqui, ó, no cadastro que a gente fez, o contato do Luan é o pai e o contato do Mário é a mãe, certo? E na hora da gente cadastrar aqui, ó, a gente vai passando com a tecla Tab, ele pulou para e-mail. Então, antes do e-mail, tem que vir o código de matrícula. Tá? A gente corrige isso da seguinte maneira aqui, ó. Grupo cadastrar aluno, tá? Cadê o input? Código de registro, depois dele vem o código de matrícula. Ó. A gente arrasta para cima. Código de registro, embaixo dele o código de matrícula. Quer ver como é que vai funcionar na sequência aqui? Ó? Fica vendo. A mágica. Ó, vai apertando Tab, código de registro, código de matrícula, depois e-mail, sexo, identidade, CPF, certidão. Ele pulou e ele foi direto para o nome do pai. Depois do CPF é o certidão. Então vamos lá. Certidão vem depois de CPF. Tá? Vamos verificar aqui. Ó. Certidão, nome do pai, nome da mãe, naturalidade, nacionalidade. Depois pulou para celular. Tem que, antes do celular é o número da turma. Telefone celular. Antes dele vem o número da turma. Tá? O número da turma vem antes de telefone celular. Ó. Vamos de novo aqui. Porque daí você vai apertando a tecla Tab aqui para você ir preenchendo. Tá? Ó, ele vai mudando automaticamente, certo? O importante é a nacionalidade, data de nascimento, turma, telefone celular, telefone residencial e depois pular para CEP. Até aqui. Porque quando a gente digitar o CEP, ele vai preencher todos os outros campos. Tá bom, pessoal? Queria fazer só essa correção aqui. Como a gente troca online de usuário, tá? Tá no Anderson. Vamos logar o José Renato aqui. Tá aparecendo você nesse terminal como José Renato, mas os dois estão logados no sistema. Se você quiser deslogar, você tem que vir pelo botão de logoff aqui, ó. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau.